Olá, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos os nossos amigos e parentes, irmãos, todo mundo esteja bem, é o que nós desejamos, né, meu amor? Exatamente. Hoje a gente vai tentar fazer um vídeo mais curto. Não esqueça do cronômetro. Para vocês não se cansarem, tá bom? Mas promete aí que vão curtir e compartilhar, ok? O título do nosso vídeo é A Árvore e Seus Frutos, né? É relacionado a Mateus 7, de 15 a 23. A gente vai falar, né, versículo por versículo. Vamos ao vídeo? Olá, pessoal. Então vamos dar início a esse novo estudo sobre o livro de Mateus, né? E aqui tem uns ensinamentos muito interessantes. No Mateus, capítulo 27, É o capítulo 7. capítulo 7, versículo 15. Exatamente. O primeiro versículo, que vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Uma advertência, né, que o próprio Jesus, ensinando os discípulos e aos seus seguidores como ficarem, dizendo a eles para ficarem em alerta contra os falsos profetas. E mais adiante nós vamos para o versículo 16. Mas antes, né, vamos lembrar que não foi só no tempo de Jesus, né? No tempo do Velho Testamento. Inclusive a gente está até estudando de novo essa parte que fala dos profetas que gostavam de agradar, né? Então eles falavam só coisas boas para os reis lá, né? Mas aquele profeta que era de Deus mesmo, que falava a verdade, os reis mandavam até matar, né? Porque às vezes falavam que ele não queria ouvir, né? Então não é só naquele tempo, não, que não é só hoje nem naquele tempo, né? Sempre vai ter, né, os falsos profetas. Mas vamos lá. E as pessoas devem perguntar, mas como identificar o falso do verdadeiro? É agora que vai ser explicado, no versículo 16. Então no versículo 16 ele começa dizendo, né? Isso é Jesus dizendo, tá? São palavras de Jesus que Mateus escreveu. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Tem como? Gente, acho que não tem, né? Você já viu um espinheiro, né? Ele dá um fruto bom, ele dá um fruto gostoso, um fruto que você pode se alimentar? Não. Então, quando você vê a planta, você já sabe, né? Você já conhece. Já fala, com esse fruto aqui, não vou acreditar que ela é boa. Então, você olha num fruto que não serve para você comer, então porque a árvore é ruim. Aí diz assim, você também já encontrou figos, né? A fruta, aquele figo que faz doce, né? Era dessa que Jesus estava falando. Já encontrou esses figos numa árvore, numa erva daninha? Você não vai encontrar. Então, tá aí, tá muito claro, né? Não precisa nem falar muito, né? Muito claro isso aí. Cada fruto vem da árvore que o produz. Então esse tem que ser comparado ao profeta. Verificar o fruto que ele está produzindo. Se não estiver compatível com o que ele está falando, tem que desconfiar, identificar como falso profeta. No versículo 17 diz, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Fazendo uma comparação da árvore com os falsos profetas e até mesmo falso cristão. Isso. Porque existe
falso cristão, diz falso profeta, que é comparado como joio no meio do trigo. E esses frutos, os frutos, né, do cristão verdadeiro, que fruto que é esse? Vai dar figo? Não, vamos explicar, né? É o fruto do Espírito, porque existem os frutos da carne e os frutos do Espírito, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, os frutos da carne é tudo que o corpo quer, né? O pecado, as coisas, o prazer desse mundo, né? Então, por aí você vê se a pessoa é um cristão verdadeiro ou não, né? O que ele anda fazendo? Os frutos do Espírito, quais são? Vamos falar alguns, porque são vários, né? Nós até já fizemos vídeo, né, sobre esse assunto, que fala que é a bondade, a benignidade, a mansidão, temperança. Temperança, são coisas... Temperança é um equilíbrio, né? Que são coisas que o Espírito produz, caracteriza como fruto bom da parte do Espírito de Deus. Mas, quando um fruto é mau, aí é bem diferente disso. Que invejas, né? Os maus frutos, contendas, invejas, bebedices, o que mais fala lá? Glutonaria. Muitas coisas. O que é glutonaria? Glutonaria é comer né? além do que você necessita para viver. Comer por gula, né? E várias coisas, né? Várias, né? Homicídios, né? Que tudo leva a praticamente roubos. O que acontece com o mundo sem Cristo, né? Os vícios, né? Tudo isso, né? O egoísmo, né? Falta de empatia com o próximo, falta de amor. Isso tudo são... Então, se você vê uma pessoa que só tem frutos da carne, não que a pessoa não erre, né? Às vezes uma hora ou outra pode ter errado, mas arrepende. Mas assim, a pessoa só vive na carne, né? Só faz aquilo que agrada a carne. De maneira alguma faz o que o Espírito quer, faz o que a carne dele quer. Então, o versículo 18 confirma, né, que a árvore boa não pode dar frutos ruins. E nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Exatamente. É bem óbvio essa explicação. Tá bem claro, né, gente? Então, no 19, no versículo 19, né, que é do capítulo 7 ainda, versículo 19, diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Aí é mais forte ainda nessa palavra. Por quê? Se você, antigamente, né, a gente não tinha fogão a gás, fogão elétrico, fogão. Então, as pessoas usavam aquelas árvores que não servia para dar fruto, cortava, né, e colocava para queimar, né, ou para uma coisa ou para outra, mas só servia para queimar. Bem assim é o cristão que é o falso profeta, do que a palavra está falando hoje. Um falso cristão, que também seria um falso profeta. Então, esse cristão, lá em Apocalipse fala, né, que vai dizer assim, muitas vezes vai dizer: ah, Senhor, né, mas aqui até fala, né, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Por quê? Porque muitos vão falar: eu profetizei em teu nome, né, quantas vezes eu orei, o Senhor curou, eu repreendi os demônios em teu nome. Então, mas não foi o falso profeta, o falso cristão que fez, foi Deus que fez. E Deus não fez por causa dele, não, para fazer ele famoso, não. Deus fez por causa da outra pessoa que estava precisando, que Deus queria abençoar. E Deus não dá a glória dele para ninguém. O que ele fez, pode ser através de quem for. Né? Existe uma parte da Bíblia que diz que Deus usou até uma jumenta para falar com o profeta. Né? Então, Deus pode usar quem ele quiser, só que na hora da salvação, não. Chega lá em Apocalipse, aí como que Jesus vai falar? Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, né? Porque praticais a iniquidade. Então, por que ele vai falar isso? Ele vai falar isso porque aquele que o Senhor não acolher lá, aquele que o Senhor julgar, porque aquele é advogado, mas lá já vai ser o juiz.
que ele julgar errado, essas pessoas, é Apocalipse que diz, né? Serão lançadas no lago de fogo. Por isso que tem essa alusão aí, né, de queimar. No lago de fogo, juntamente com o Satanás e seus anjos, e junto com a besta e o falso profeta. Lá está tudo escrito assim. Então, é uma coisa muito, muito séria isso, né? Então, no versículo 20, né? Tem um fechamento do assunto, dizendo assim: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, está bem explicada essa parte. Aí no versículo 21, tem mais uma advertência, onde diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é simplesmente declarar: não, eu sou cristão, não, eu sou uma pessoa boa, não, eu não faço isso. Não é isso que leva à salvação. É preciso estar fazendo a vontade do Pai. Da mesma forma, o funcionário que está numa empresa, se ele ficar lá o tempo todo enrolando, não produzir nada, o patrão vai despedir ele em pouco tempo. E no reino de Deus, da mesma forma. É preciso estar de acordo, é preciso estar fazendo aquilo que o Pai nos ordena fazer. Aí a pessoa fala assim, né? Mas como que eu vou saber a vontade de Deus, né? Do meu Pai Celestial? Tem um manual. O manual se chama Bíblia Sagrada. Como que eu vou saber o que Deus quer de nós? Lendo, estudando e obedecendo. Né? Quando você chega numa empresa, você não tem que ler as instruções, né? Todas as instruções do que você vai fazer, você vai trabalhar, você tem que ler. A mesma coisa é no reino celestial, né? No reino de Deus aqui na terra também. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que saber o que Deus quer de você. Para você saber o que Deus quer, você tem que ler as instruções para poder seguir. E o versículo 21, melhor, 22, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? O falso profeta aí falando. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Está falando da pessoa que foi crente por um período, fez milagre, profetizou, expulsou demônio, mas depois ele não permaneceu. Mas não foi no nome de Jesus. Ele, às vezes até foi, mas se ele saiu do caminho, ele perdeu a credencial, não tem mais o crachá, para chegar diante de Deus e falar: mas o senhor sabe, ó aqui, ó, meu crachá, eu faço parte. Não, Deus não vai levar isso em consideração. E tem muitos que estão ainda dentro das igrejas, né? Dentro dos templos, cantando, tocando, pregando, orando, mas os frutos não são bons. Exatamente, se o fruto não for correspondente a que a pessoa está falando ou pregando, então ele é considerado um falso pregador, um falso profeta. Então, para fechar, é o versículo 23 que diz: então, eu lhes direi claramente, Jesus falando, tá, gente? Eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Hoje, Jesus está dizendo: venha a mim, né? Que ele é advogado. Todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje, mas quando ele for o justo juiz, e aquele que foi falso aqui, aquele que deixou de servir a Deus e achou que era bonzinho, Jesus vai responder para ele que afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Então não adianta aparência, né? Aparência de cristão não vai resolver. Temos que ser cristãos fiéis e obedientes a Deus. Ok? Vamos encerrar então? Então a gente fica por aqui e aguardamos vocês no próximo vídeo. Antes de encerrar, vocês encerrarem de contemplar esse vídeo, é melhor então se inscrever e também curtir, compartilhar, né? E compartilhar. É isso aí. Esse aqui a gente pede para todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fique com Deus.